Pronto. Muitíssimo obrigado. Vamos lá, vamos começar o nosso podcast. Estamos iniciando mais um podcast diretamente da Get Soluções. Hoje estamos aqui com um convidado extremamente importante, parceiraço. Já que a pouco eu vou lhe passar aqui você se apresentar, mas primeiro eu queria iniciar o nosso podcast falando que Getway vai falar tudo sobre tecnologia e o que tem a ver com a tecnologia e com energia solar. Então a gente já está ao vivo hoje pelo Instagram. Para quem está nos seguindo, @GetSoluçõesTI, e vai sair a íntegra para o YouTube. Então quem não estiver conseguindo assistir hoje ao vivo pelo Instagram, estaremos pelo YouTube em breve, tá? Então eu queria começar falando um pouquinho como é que surgiu a ideia de fundar a ProSol, Soluções em Energia. E se apresente um pouquinho para o público, para o pessoal entender, conhecer você, saber quem é você, de onde é que você, o que você faz, o que você tem de bom para melhorar as soluções energéticas do pessoal. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, né, o convite, Igor, estar aqui com você nessa noite, né, discutindo sobre tecnologia, sobre energia, sobre armazenamento. A gente vai falar bastante. Eu sou o engenheiro Rafael Ponte, sou engenheiro eletricista, formado pela UFC. Aí já tenho na bagagem já 12 anos de engenharia. Sou especialista na tecnologia MLPE, que é uma eletrônica de potência a nível de módulo. Sou o CEO da ProSol Soluções, juntamente com o meu sócio. Quero deixar um abraço para ele, João Júnior. Não conheço o João Júnior não, mas da próxima vez ele vem ser convidado também para te tocar um bate-papo aqui, tá? Bem descontraído, tá bom? Fica convidado aí o próximo episódio. O João Júnior está aqui com a gente para a gente debater sobre os assuntos também mais comerciais. Atualmente, né, a ProSol hoje é uma empresa certificada Elite Platinum pelo fabricante israelense SolarEdge, né, e está saindo também uma outra certificação que eu não posso revelar no momento, mas eu posso... Tá dando só um spoiler aqui, só um spoiler hoje. Só um spoiler, né, de uma próxima certificação que a ProSol vai receber, que é de uma marca de inversores americanos, né, que está para sair, né, mundialmente conhecida. Atualmente também nós contamos no nosso portfólio não somente a instalação de equipamentos para energia solar, para geração fotovoltaica, mas também soluções para armazenamento. Isso é um tema que a gente vai falar aqui sobre, que se me interessa, né? Porque na verdade por a gente estar já no ramo da tecnologia há um certo tempo, então sempre casou muito TI e armazenamento, né? Então Sim. É aquela questão da energia contínua. Então, vai dar muito certo a nossa conversa. O que eu tive observado, Rafael, que inclusive eu vi e eu achei legal como passou o portfólio da empresa, tinha visto, e tem uma parte do teu portfólio que fala assim: quanto custa para você ficar sem energia? Eu acho sensacional essa parte. Por quê? Porque eu sempre falo para os entrevistados, para a empresa, para os empresários que estão conhecendo a Getway, qual o custo que a pessoa tem em ficar parado, calcular, qual o custo que eu vou ter se a minha empresa ficar sem energia, porque se eu ficar sem energia, eu vou ficar sem acesso ao servidor, aí é nuvem, eu vou ficar sem acesso à nuvem, vou ficar sem internet. Então assim, pouquíssimas pessoas sabem me dizer isso, né? Consigo calcular. Algumas, não, Igor, realmente para mim, se for ficar sem energia, se eu puder deixar de vender, eu tenho um prejuízo enorme. Então assim, eu achei interessantíssimo essa frase que tu colocou no teu portfólio, tá? E eu acredito que seria interessante tu falar, dar uma, assim, olha, gente, se eu ficar sem energia hoje, eu estou vendendo aqui, estou no meu caixa funcionando, parou de funcionar o caixa porque não tem mais energia, não tem uma carga. É onde tu ia falar. Fala um pouquinho sobre essa solução, que eu acho que em Sobral, aqui a gente está falando de Sobral Podcast hoje na Get Soluções, poucas pessoas sabem ainda dessa solução, que eu achei extremamente importante e tu me mostrou funcionando, tá? Pronto. Como eu estava falando, né? Trouxe case de sucesso para mostrar para vocês, para apresentar. Show. E a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. E eu queria falar também um pouquinho sobre
que você tinha perguntado anteriormente sobre a história da ProSol, né? Como fundou a Claro, ProSol. claro. Como é que né? surgiu, né? Como foi a Como ideia, como foi a surgiu a idealização da ProSol, né? ProSol, que é interessante saber. Pronto. Tá? Eu vim conhecer a ProSol através de um cliente em comum, né? Que a gente implementou com muita excelência, inclusive. Sim. Tá? Mandar um abraço para o Roniel Feitosa. A empresa foi finalizada com sucesso sensacional, a estrutura. Em breve vamos fazer um vídeo lá apresentando. Tem a solução da ProSol, tem a solução da Get Soluções. Lá tem o ecossistema completo da ProSol. ProSol. Lá, se você quiser, rapaz, se espelhar com tecnologia e solução, você faz uma visita lá com o Roniel Feitosa que ele vai lhe mostrar lá, tá? Depois você fale um pouquinho sobre como foi que começou assim, a idealização da ProSol, assim, rapaz, surgiu como, né? Qual que desejo foi esse, né? O meu eu sei, o meu tem 18 anos já, 18 anos, né? O meu tem um pouquinho menos, né? Eu sou um apaixonado por energia fotovoltaica. Eu sou suspeito em falar, né? Sim. Mas minha esposa está aqui acompanhando a gente aqui, ela é prova viva disso, né? Quando eu estava para me formar em engenharia elétrica, eu já estava estudando energia solar, lá em 2012. Ainda não tinha nem resolução, Igor. No Brasil não era nem autorizado ainda gerar sua própria energia, né? E eu já estava estudando isso. Uhum. Então, quando eu me formei em 2013, né, o meu TCC já foi um sistema solar fotovoltaico para geração de energia para iluminação pública de LED. Ah, legal. Então, todo mundo me chamando de doido na época. Tu é um doido, tu é um maluco, isso vai demorar para chegar no Brasil e tudo e tal. Assim, 2012, me formei em 2013, né? Realmente naquela época ninguém não se falava. Hoje ainda é muito novo ainda, né? Então... muita gente ainda tem um preconceito. Será que isso funciona? Essas telhas no meu telhado vai gerar minha energia? Sim. Como é que é isso? Como que acontece? Então existe muito ainda essas dúvidas, né? Então eu sempre fui apaixonado por isso, eu sempre acreditei no potencial solar da nossa região, né? Tem bem pouquinho, né? O João Júnior até brinca com nossos clientes quando está apresentando, né, as soluções da ProSol. Ele diz que a gente brinca que aqui nós somos tão valorizados que nós temos um sol para cada placa. Nosso potencial energético é tão grande que aqui a gente tem uma capacidade de geração absurda. A gente vai para as feiras em São Paulo, o pessoal dá uma olhada nos nossos sistemas, nos monitoramentos dos sistemas que a gente monta, eles ficam impressionados com o desempenho dos equipamentos, né, pela capacidade de geração que a gente consegue aqui. Então, eu sempre fui muito apaixonado e acreditava nisso. O problema de falta de sol não é, né? Não, falta de sol não é. E quando foi em 2015 saiu a resolução, mas eu ainda não conseguia, né, comercialmente trabalhar com energia solar. Eu comecei a trabalhar com energia solar de forma comercial, né, em 2018. Né? E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos, fazer algumas instalações, né, pequenas, né? Então eu era sozinho para fazer tudo. Então, mas já como ProSol? Ainda não. Ainda não. E aí em 2020 eu chamei o João Júnior para a gente criar e desenvolver o projeto. A pandemia logo? Foi na pandemia. Coisa boa. Ele estava trabalhando em outra empresa e aí foi reduzida a escala de horário dele e assim, João, vamos trabalhar com energia solar aqui, dar uma olhada. Eu já tinha feito outras propostas para ele em outro momento e ele ainda não, nunca me deu não, ele só disse agora não. E aí em 2020 ele se decidiu e decidiu desenvolver esse projeto da ProSol juntamente comigo. Então em 2020 surgiu a ProSol. Perfeito. Então a gente vai completar agora em outubro 5 anos de ProSol, né? Quero deixar também aqui meu agradecimento a todo o nosso time, nossas equipes de instalações, nosso time comercial, nosso time de pós-vendas. Nós temos um time de pós-venda e de suporte técnico ao cliente muito atuante. Vez por outra, né? Eu vejo aí o carrinho da ProSol rodando aí. O pessoal sempre está dando assistência aos nossos clientes. Isso é muito importante, né? E a gente também está recebendo muitos clientes que fecharam com outras empresas, que ficaram sem assistência, ficaram sem gestão das suas usinas, e a gente também está prestando esse serviço também de limpeza, né? Seu sistema solar está sujo, né? Baixou o desempenho, a gente consegue também oferecer esse serviço para clientes também de outras empresas. E a gente vem desenvolvendo esse projeto, né? Ano passado, né, nós recebemos essa certificação da SolarEdge,
Para a gente é muito importante, né? Eu gosto muito de ressaltar isso, porque não é uma certificação fácil de conseguir, requer um nível de instalação elevado, requer um nível de atendimento e de excelência, né, no dimensionamento dos projetos. Para você ter uma noção, somente 2 empresas no Nordeste do Brasil têm essa certificação. E uma delas é a ProSol. Perfeito. Olha aí, ó. Entendeu? Isso aí é interessante para quem está nos acompanhando, está vendo, ouvindo, Isso saber. Traz credibilidade para os claro, clientes, né? Uma empresa acreditada pelo próprio fabricante, né? Tu falou uma coisa muito interessante com relação à questão de 2020, certo? Sim. Porque assim, eu tenho toda uma trajetória de como foi que a Gateway começou, se iniciou. E 2020, para a gente que trabalhou com tecnologia, foi assim uma ascensão fora da curva, né? Infelizmente estava passando por uma pandemia, mas questão de tecnologia foi necessária. O Gateway tinha tecnologia vendas online, né? Tava todo vendas mundo em online, casa, né? acesso Quem estava preparado com o sistema conseguiu faturar, exatamente. Né? Todos os nossos clientes, antes de 2020, quem estava com Gateway e hoje ainda quem está também, logicamente, todos não ficaram na mão, porque todos poderam fazer venda no e-commerce, todos conseguiram trabalhar de forma em home office com segurança, tá? Que é extremamente importante, porque hoje o pessoal tinha o costume de que, como é que eu vou trabalhar? O sistema está lá na empresa. O pessoal às vezes dava acesso via Anidesk, tudo sem segurança alguma, sem velocidade. Então, quem na época já estava preparado para assumir a pandemia, né? Então a gente, assim, foi uma loucura a Gateway de 2020 para cá por conta dessa necessidade. E aí tu me falou que tu começou em 2020, na pandemia. E aí eu fiquei pensando, cara, 2020, será que foi uma coisa legal para ter iniciado numa pandemia uma empresa de energia solar? No meu ver, foi a melhor coisa, porque todo mundo estava onde? Em casa, né? Gastando mais energia. Então, essa pegada também, essa solução de energia que você tem, acho que foi essencial também se iniciar nesse período, né? Extremamente importante isso, porque, logicamente, infelizmente, algumas empresas fecharam, empresas por exemplo, que trabalham com diversos segmentos. Claro, né? Demais, né? Então, nesse quesito tecnologia, em 2020 para cá, foi uma mudança. E falando sobre essa parte de mudança com relação à parte de tecnologia e a parte de energia solar, eu tenho algumas pessoas conhecidas que depois que veio a pandemia, ninguém sabe o que era trabalhar home office. O termo home office, inclusive, é um termo que não é americanizado, né? Nem tem ainda na nossa Constituição. Afinal, nós estamos em Sobral, né? Então aqui em Sobral tudo né? tem um americanizado no meio. Tem americanizado, mas na verdade isso é a nível Brasil, vamos dizer assim. Hoje ninguém, o quê? Trabalhar em casa? Não, é home office, né? Então tem muito disso. E a gente participou bastante, inclusive algumas empresas souberam se adequar a isso, de quê? De criar kits. Como assim, Igor? Uma dica para ti aí. A empresa dava um kit computador e um kit energia, né? De você poder fazer aquela inclusão da energia, porque a pessoa vai gastar energia da casa dela, né? E aí algumas empresas tiveram a sacada com empresas de energia solar. Paz, vou botar aqui energia solar na sua casa, que ela vai render uma quantidade de energia X e eu não vou poder mais, não vou precisar mais estar incluindo aquela quantidade a mais pelo ajuda de custo na energia. Eu achei extremamente importante isso aí, interessante, tá? Teve alguma, como foi em 2020, teve alguma sacada dessa? Ou tu tá agora pegando essa deixa aqui comigo falando? Não. Porque eu participei disso, certo? Sim, não. Eu não tive essa demanda, né? A demanda que nós tivemos realmente foi de instalação de sistemas mais residenciais, né, nessa época. Logicamente, algumas empresas, a gente instalou muitas empresas em 2020. Com a chegada do João Júnior, que a gente fundou a ProSol, né? Eu consegui escalar o que eu já estava começando ali em 2018, 2019. Né? A gente conseguiu escalar a quantidade de clientes, né? Exponenciar as vendas, né? Teve realmente um boom, né, da energia solar, 2021, 2022. Só que o nosso mercado é um mercado muito dinâmico. É um mercado que está toda hora cheio de novidades, todo dia é uma novidade. Tecnologia, só que atrelada a um governo. Sim, né? sim. E normas técnicas. Taxa, não taxa? Aquela questão. Taxação do sol. Todo ano tem uma novidade no nosso segmento. A mais recente agora
foi a 17193, que é uma norma técnica brasileira, né, em que ela estabelece critérios, né, para prevenção de incêndios e choque elétrico em sistemas fotovoltaicos. Eu, como sou um amante de tecnologia e de energia fotovoltaica, eu já previa isso no Brasil chegar. Sim. Eu sempre me espelho no mercado americano e no mercado europeu. E lá já é uma realidade há muitos anos. Sim. Então eu procurei me especializar nessa tecnologia que já dispõe dos dispositivos de segurança. Porque eu sabia que um dia ia chegar no Brasil essa exigência. Quando? Aí a pergunta... 2018, 2020, a gente não sabia. Quando eu apresentei para o João, assim, João, ó, existe duas tecnologias. Existe essa mais simples, que ela não tem os dispositivos de segurança, tem risco de incêndio, não tem monitoramento individualizado, a eficiência é menor, Sim. tem risco de choque elétrico para a equipe de manutenção, para a equipe de bombeiros. E existe essa outra tecnologia, que é a MLPE, em que ela já tem todos os dispositivos de segurança, né, tem um monitoramento individualizado, tem mais eficiência, é um sistema bem melhor. Porém, né, o custo de investimento é um pouco maior. Sim. Mas só que o João ele vem de um mercado comercial que ele sempre gostou de trabalhar e vender o que há de melhor. Qualidade. E eu sempre prezei por segurança. Né? Então eu não tinha aliás, então, casou. eu não tenho coragem de instalar num cliente meu um equipamento. Mas deixa eu te perguntar, que então vai gerar um risco de incêndio. E quem tem esse equipamento que não tem essa tecnologia, vai ter algum órgão fiscalizador? Vai ter alguma coisa que vai barrar ou não? Não, aí a partir daqui para frente, quem tem, quem não tem, só pode ser quem tem essa tecnologia. Vamos lá, o que a lei diz, né? A norma, né? A partir da publicação da norma, é obrigatório ter os dispositivos de segurança. Vai ser fiscalizado, e já está sendo fiscalizado em alguns estados no Brasil, no Ceará ainda não, porque a norma técnica do Corpo de Bombeiros ainda não saiu. A partir da publicação da norma técnica do Corpo de Bombeiros é que vai começar as fiscalizações no Ceará. Mas já está tendo fiscalizações em Minas Gerais, Mato Grosso, né, em outros estados do Brasil. Logicamente, o Corpo de Bombeiros não vai fiscalizar uma residência, eles não têm braço para poder fazer as fiscalizações, eles vão fiscalizar comércios, indústrias, né? E assim, como é que será que se eu tenho esse equipamento de proteção, será que o meu sistema solar que está na minha residência tem risco de colocar em incêndio na minha residência, onde está a minha família, onde está o meu maior bem? Isso. Né? Então, a gente pode ajudar você, tá, a descobrir se o seu sistema fotovoltaico tem equipamento de segurança ou não. E caso ele não tenha, nós temos hoje soluções para fazer o retrofit, chamado. Né? Existe equipamento. Importante isso. Isso. Importante. Por isso que a gente está sempre nas feiras. A gente vê. Nós somos a única empresa aqui do interior do estado que está 4 anos seguidos, consecutivos, nós estamos na Intersolar. Inclusive, a próxima, agora a gente já está inscrito, né? Que acontece em São Paulo, a maior feira da América Latina, justamente para a gente estar toda hora atualizado, trazendo as maiores inovações para o mercado, o que é tendência fora do Brasil, que vai chegar no Brasil, a gente já tem em primeira mão através dos nossos parceiros, né, fornecedores. Aqui eu quero mandar um abraço aqui também para o pessoal da Baiva e da Dynamis, nossos principais fornecedores, né, a Júlia e o Guilherme e a Aliciane também da Baiva. Um forte abraço para vocês. Então a gente está toda hora nos atualizando para trazer sempre o que há de melhor. Então, assim, fiquem tranquilos. Caso você tenha um equipamento instalado de 2024 para trás que não dispõe dos dispositivos tem como de resolver segurança, o problema, né? a ProSol resolve para você. Pronto, pois é, perfeito. Isso é interessante porque segurança, logicamente, como você não é acreditado, mas segurança em primeiro lugar. Tá? Então você imagina, você vai colocar um equipamento que não sabe qual a procedência, né? Agora, o interessante que tu falou é porque, por exemplo, quando eu, Igor, eu vou numa empresa e vou oferecer ao meu cliente um serviço de qualidade, esse serviço de qualidade automaticamente é mais caro, não tem como, tá? E o maior problema é fazer com que o cliente, o empresário, entenda um pouco o valor, né, que você está oferecendo. Claro, então assim, é complicado. Segurança dos dados, porque, a segurança das informações claro, que tem. Então aí o que acontece?
Hoje a pessoa vai comprar energia solar, por quê? Porque para economizar. Ele vai perguntar, se procurar se é qual modelo, se é o melhor, se tem mais eficiência. Não vai. O cliente é leigo em tecnologia, Então, ele não entende, né? Então, assim, essa dor que você tem, a Gateway tem há de vários anos, mas essa luta é nossa, né? De oferecer, de mostrar cases de sucesso, como a gente acabou de falar aqui sobre a questão do escritório, mostrar o funcionamento de fato funcionando sem problema, sem interrupção, porque hoje a energia solar, se não estiver muito bem feita, um dia que ela parar, o prejuízo é grande, dependendo da fonte energética dela, né? Sim. Assim é como também a Gateway. A Gateway hoje, imagina uma infraestrutura de tecnologia sem funcionar, um rack com problema, um rack mal dimensionado, uma switch mal dimensionada, um sistema travando, sistema lento, o fluxo de vendas ali é mais demorado. Tu imagina isso. Porque assim, casou a questão, e até falando um pouquinho sobre a taxa da tecnologia, o relatório que a tua energia solar vai ter que enviar para a empresa o quanto faturou, o quanto de energia, se deu algum problema, que pode vir a acontecer algum problema, alguma falha. Até então, para a gente monitorar a usina do cliente, claro, a gente precisa que a rede de internet do cliente esteja funcionando perfeitamente bem. Então, assim, para isso tem um custo. Tá? Se você souber, Igor, que 90% dos casos de suporte técnico que nós atendemos hoje é internet. Sim, claro. Muitos casos. Isso reganha, por exemplo, tu tem um prejuízo com isso, porque tu vai abrir um ticket na tua empresa, tu vai deslocar um técnico teu com o carro, enfim, tudo isso para lá. Para chegar lá, trocar uma senha. Então, assim, hoje eu gosto muito, né, que já 18 hoje, Gateway com 18 anos já no mercado, quando o pessoal chega numa residência ou numa empresa, aí vê lá, já sabe que o nosso layout já é padrão. Aí diz, rapaz, demorou demais aqui, o layout da Gateway vai ter um padrão Gateway, não vou ter dor de cabeça nenhuma. Então isso aqui pra gente, né, que a gente faz isso é muito bom, né? Então assim, os empresários também têm que entender isso. Sim. Às vezes a pessoa já, eu vou gastar aqui 10 mil para fazer uma infraestrutura X, mas o fulano de tal ali, o mochileirinho ali, ele me ofereceu aqui por R$2.000. Eu vou te oferecer por R$2.000. É a mesma tecnologia? É a mesma qualidade de produto? Ele vai te dar uma garantia de tantos anos e vai mandar uma equipe por trás. Hoje a Guest tem uma equipe de mais de 20 pessoas por trás. Então, a gente tem um CNPJ que vai garantir que se no dia você precisar, você não vai ficar na mão. Certeza. Entendeu? Então, assim, essa parte é extremamente importante. O que a empresa, né? O que a empresa é por trás. Você acabou de falar que a ProSol tem esse cuidado de estar participando de palestras, Sim, recentemente nós fomos convidados, né, pelo capitão, pelo Coronel Moraes, aqui de Sobral. Fizemos uma palestra para a Corporação dos Bombeiros aqui de Sobral, sobre a 17193, né, que trata sobre a prevenção de incêndios e choques elétricos em sistemas fotovoltaicos. O Coronel Moraes gostou tanto da nossa apresentação que nos convidou para fazer essa apresentação no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Fortaleza, né? Então, lá através do Coronel Barreto. Barreto. Então, assim, a gente está sempre à disposição, né, das autoridades para estar esclarecendo, para estar compartilhando conhecimentos, né, todas as nossas vivências, né, as nossas experiências. É importante. Para poder... imagina só, o Corpo de Bombeiros vai atender uma ocorrência de um incêndio numa edificação que ela dispõe de energia solar. Então, o primeiro passo que o Corpo de Bombeiros vai fazer é desligar o disjuntor geral da edificação. Sim. Só que, mesmo desligando o disjuntor geral da edificação, vai estar gerando energia lá. Se o sistema fotovoltaico não dispor dos dispositivos de segurança, vai ter tensão lá nos cabos, né? Então isso vai colocar em risco a vida lá do efetivo do Corpo de Bombeiros, que vai estar lá no combate, como também vai potencializar o problema lá que está acontecendo, seja já ter gerado um incêndio ou não. Então, assim, eles precisam ter essa capacitação para poder eles saberem operar nessas situações. Então, e por isso que eles gostaram muito dos insights que a gente deu, dos conhecimentos que a gente compartilhou, né? E foi feito esse convite, está no nosso Instagram, né? Um vídeo do pouquinho que rolou. A gente até apresentou demonstrações práticas, né, do potencial de incêndio
né, que um sistema sem as devidas proteções, ele pode gerar um incêndio de grandes proporções. Eu queria falar aqui um pouco, puxando um pouquinho pro meu lado aqui da sardinha, né, vamos dizer assim. Sim. O que tem hoje de mais moderno com relação à questão de integração software, certo? A integração de software com a geração de energia e que ela vai te proporcionar um relatório. Por exemplo, eu sei que hoje os equipamentos eles conseguem fazer o relatório de quanto gerou, de quanto entrou mas tem alguma atualização, porque eu vejo que é uma coisa muito simples, né? Não tem nada demais. Tem alguma coisa nova? Temos. Na ProSol hoje, os nossos clientes, e quem ainda não é cliente da ProSol, né, está feito o convite para conhecer um pouquinho mais do nosso plano de monitoramento, né? Hoje nós temos um plano de monitoramento e de manutenção de usinas fotovoltaicas, em que o nosso time de suporte técnico monitora a usina do cliente e o cliente recebe mensalmente relatórios de desempenho e análise e gestão de créditos, principalmente clientes que têm muitas unidades beneficiárias. Então, a gente faz essa gestão desses créditos, quanto a usina está gerando, se o faturamento está sendo realizado da forma correta pela concessionária, se está chegando aquela quantidade de créditos necessária na beneficiária 1, 2, 3, 10, quantos beneficiários o cliente tem. O que tu está falando aí? Não só um relatório básico de geração. A usina gerou 1.000 quilos esse mês, tá, beleza. Mas é porque isso aí é um serviço a mais da tua empresa. Sim. Ou porque já tem a tecnologia? É um serviço que tu já agregou junto à tua empresa, não é mas isso? Tem uma plataforma atrás, tem IA, né? Ela é uma plataforma que está toda hora em evolução, tá? E a gente tem esse serviço. Porque assim, nós aqui da Guest... E ela analisa o desempenho da usina também. A gente tem um dispositivo, um software desenvolvido pela gente, inclusive, que monitora todos os sensores do nosso cliente. Vamos dizer assim, nesse nosso cliente X eu tenho tantas antenas, tem um servidor, memória, processador, a gente consegue monitorar isso em tempo real. Certo? Então, quando tem alguma anomalia, né? Não que não tenha parado, mas tem alguma anomalia, ou está consumindo um processador, ou memória, ou um link de internet. A gente fala aqui, hoje falando em firewall, né, de internet, né? Todo mundo hoje fala internet. Hoje, quando a internet cai, a gente bota outra para funcionar automaticamente. Ele vai nos alertar. Isso de forma automática, certo? Porém, nós temos também uma equipe por trás que vai monitorizar e vai ver e vai... Tratar os alertas. Tratar os alertas. Pronto. É exatamente isso que eu... Porque assim, por exemplo, na época que nós, aqui na Guest, a gente tem energia solar, faz muito tempo que nós temos energia solar. Eu vou até ver sobre essa questão aí do... Você monitora a usina de quanto em quanto tempo? Pronto, é exatamente... Esporadicamente. Esporadicamente. Então assim, se tiver acontecendo algum alerta na sua usina, se ela tiver com baixo desempenho, se ela gerou abaixo do que era para ela ter gerado esse mês, né? Você talvez nem saiba dessa informação, ou talvez você não tenha o conhecimento, né? O cliente final, digamos assim, não tem o conhecimento para tratar aquela informação que o aplicativo está mostrando para ele. Por isso que é muito importante ter esse suporte técnico de monitoramento. Exatamente. Para poder gerar um alerta. A usina parou de gerar. Se a usina para de gerar, da mesma forma como você perdeu lá a informação lá, vai gerar um prejuízo para o cliente. Exatamente. Imagina uma usina de grande porte, eu costumo dizer, é proporcional. A usina de grande porte ela vai gerar um prejuízo maior. A usina de pequeno porte ela vai gerar um prejuízo menor. Mas todos são prejuízos. É porque assim, hoje, por exemplo, hoje a Guest tem a nossa fonte energética aqui já há algum tempo. No final do mês a gente recebe um relatório, certo? Beleza. Mas se nesse meio termo parar, a gente não vai conseguir monitorizar. Você não tem essa informação. Não tem essa informação. Por que a usina parou? Pronto. Então o nosso time de pós-vendas ele faz isso. Ele monitora a usina. Se a usina apresentou algum alerta e a equipe de suporte técnico não conseguiu resolver remoto aquele problema, ela entra em contato com você. Olá, Igor, tudo bem? A gente verificou aqui que a sua usina parou de gerar. O IA ou é forma? Não, isso não é IA não. Pessoa, como é que chama? Agora esse negócio de IA tá tão... tá todo mundo IA agora, tá todo mundo robotizado, né? Humanizado. Faltou até a palavra aqui. É um ser humano mesmo, que vai ligar para você e vai tentar entender o que foi que houve, por que a gente ficou sem o monitoramento da usina e por que a usina está sem gerar. Porque assim, vai apresentar para a gente que a usina está
sem geração. Então a gente precisa entender se foi só a internet que caiu, se foi o disjuntor que disparou, se foi alguma outra falha, se foi a manutenção na rede da concessionária, ou se o cliente desligou para fazer algum procedimento. Então ele vai ser informado do problema, entendeu? O que tu falou aí, eu vou dar até uma enfatizada aqui bastante. E eu tô achando que é bem semelhante, né? É igual. Só muda o que você trata de TI e eu trato de energia. E o que eu tava eu tenho exemplos, inclusive, falando sobre isso aí, tá? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui, falar um pouquinho sobre questão de monitoramento. Nós temos um monitoramento de Firewall. Como é que o monitoramento de Firewall funciona? A ProSol precisa de internet lá, porque tem que ter esse serviço funcionando, ativo e tudo. E nós colocamos lá a opção de você ter 2 links de internet trabalhando, fazendo redundância. Quando um cair, o outro entra, tá? E faz todo esse processo. Então, é uma coisa muito parecida. Então, teve um cliente que eu vendi esse serviço. E esse serviço ele funciona muito bem, porém, precisa de uma pessoa por trás que gerencie. Ah, Igor, o serviço não é para fazer automático? Não é tão muito bem assim. Às vezes você vai lá, a empresa... São equipamentos eletrônicos, são susceptíveis a falhas, a erros. Então, a nossa concessionária tem muita oscilação. Exatamente. E com a internet é a mesma coisa. A internet é a mesma coisa. Às vezes a internet não cai, às vezes a internet fica lento. Então, para de comunicar, para de funcionar. E aí, às vezes eu vendi um serviço, o pessoal liga, eu queria só por demanda. Eu disse assim, cara, o serviço por demanda nós fazemos. Não indico. Porque isso aqui é um serviço que você está fazendo, é um serviço que você precisa estar sendo monitorado por um humano também. Logicamente vai ter todos os sensores funcionando e tudo, e de forma ativa a nossa equipe remota vai poder atender e falar, diz, olha, tivemos um problema com o link X, pode ser um rompimento da fibra, você hoje está funcionando somente com a internet Y, e vamos ver vamos abrir um acionamento da solução para isso, enquanto a outra está funcionando, beleza? O que aconteceu com o cliente? O cliente não contratou o nosso serviço, ele fez um serviço por demanda, passou vários tempos lá funcionando muito bem e simplesmente um dia ele parou de funcionar na internet. Aí o cliente me ligou, cara, tu me vendeu um serviço e não funcionou bem e tal. Aí eu disse, cara, poxa, deixa eu dar uma olhada no que foi que aconteceu. Tá, beleza, mandei um técnico para verificar o que aconteceu. Que a primeira internet foi rompida a fibra, a gente não tinha monitoramento, porque o cliente não estava pagando taxa de monitoramento, e a outra internet funcionou muito bem. Passou-se 2 meses, isso com a fibra rompida. A gente foi entender porque tem uns logs. Então, 2 meses depois, o financeiro esqueceu de pagar esse provedor o segundo link. E aí parou de funcionar. Caiu tudo. Então, assim, o cliente parou de vender, tinha um PDV para vender, tinha o financeiro lá para poder... E aí, enfim, disse, olha, é como eu lhe falei, se tivesse um suporte ativo, vendo, monitorando. A gente tem equipamentos que conseguem monitorar, que é o mesmo caso da energia solar. A nossa equipe já ia entrar em contato com o provedor, solicitar a manutenção e você nem ficar na mão. Como aconteceu uma coisa com o cliente nosso, que aconteceu? Energia solar, foi feita a manutenção, o disjuntor desligou e ele passou 2 meses sem gerar energia. Mas era uma indústria, detalhe. Doído. Então, assim, o proprietário também, muitas vezes, não sabe. É nessas horas que o cliente vai dar valor ao que a gente sempre vem falando sobre a questão de um monitoramento, de uma manutenção, né? Seja de uma rede de infraestrutura, de TI, seja de uma rede de infraestrutura elétrica. Exatamente, tu imagina esse cara que se tivesse um contrato com a ProSol de monitoramento. Ele não teria passado 2 meses sem gerar. O que ele deixou em 2 meses sem gerar, pagaria 2 anos aí de suporte ou mais. Entendeu? Então é isso que o pessoal não entende. É isso que o pessoal não entende para a parte do ProSol, de você ter um acompanhamento próximo, ter um acompanhamento para você ver como é que está a sua placa. Especializado, né? Tem que estar junto ali, não é só você montar e ir embora, não acabou, se fosse era bom demais. Quando você compra um carro, você não precisa levar o carro para manutenção, você não sabe o que tem para revisão, por que você não faz a mesma coisa com a sua TI? Por que você não faz a mesma coisa com a sua placa solar, com seus inversores? É isso que hoje a gente está aqui conversando no nosso podcast, né? Que está ao vivo, só para falar que a gente está no Instagram ao vivo também, vai subindo no YouTube também, depois a gente pode disponibilizar para vocês, vai ter alguns cortes, para botar na cabeça dos empresários que o interessante é você ter um acompanhamento próximo,
uma pessoa que vai conseguir, você vai poder instalar uma solução de energia que vai garantir, vai ter uma rentabilidade, não vai ter um prejuízo porque a energia está muito cara, mas que no dia que der problema, tem uma equipe boa, como da ProSol, que possa atuar de forma ativa. Sim. Assim como a Gateway também. A gente faz serviço por demanda? Faz, mas o ideal é que se você tem uma empresa que tem pelo menos ali acima de 5 pessoas, 5 funcionários, e você precisa de uma TI, que hoje todo mundo precisa. Hoje a TI, hoje, acho que foi da pandemia para cá, né? Ela entrou como um serviço essencial, né? Na internet, né? É. Então, assim como a energia, hoje a internet também é um serviço essencial. Claro. Eu acredito que hoje não dá mais para viver sem energia e sem internet. Não, né? Não hoje tudo é hoje tudo é conectado. Tudo é conectado. Então hoje tudo é conectado. Hoje hoje é laboratório, tudo tem que estar tudo conectado. A gente conversa muito em outros podcasts, a gente fala muito sobre IA, né? E eu acho que o pessoal já estão querendo fazer integração do IA com relação à questão de monitoramento, né? Que tu vai falar. E assim, a questão é muito importante esse tema sobre a segurança, né? A segurança de dados, a segurança de informações e a segurança do funcionamento, do operacional da empresa, né? Então, assim, uma empresa hoje, um comércio, né? Não vou nem levar para uma grande escala de industrial, mas vamos pegar aqui um comércio, né? Um comércio varejista que ele tem não tem noção, mas o que? Uns 5 mil itens aí, na média de uns comércios varejistas? Sim, baixo. 5 mil itens, vamos pegar um comércio como exemplo de 5 mil itens, né? Se a rede e infraestrutura desse cliente de internet não está bem feita e o servidor fica lento, fica derrubando os PDV, o transtorno e a perda de faturamento de uma loja dessa é imensurável. Imensurável. Segurança de informação. É complexo até para o empresário calcular quanto que ele perde, né, com uma hora parada. Hoje, eu tenho vários exemplos de empresas que pararam de funcionar porque simplesmente faltou energia e não tinha uma base de bateria ali, um banco de bateria. Até então eu não conhecia a solução da Power da armazenamento, né? Isso foi uma coisa recente que tu me passou. Algumas empresas hoje da Gateway, que construiu com a Gateway, a gente já conseguiu fazer uma coisa mais simples, simplificada, paliativo, de ter ali um banco de bateria de 1 hora e tudo funcionando. Já tenho várias exemplos do cliente me ligar. E, cara, eu queria falar pra ti, cara, que se não fosse aquela solução que tu tinha me dado, daqui no break que colocou lá, eu tinha ficado no prego e eu tinha um prejuízo grande. Aí tu imagina essa solução no prédio todo. Porque hoje as pessoas conhecem muito o gerador de energia. Só que em alguns locais não é possível colocar um gerador pela questão do tamanho. Então tem solução hoje com a ProSol, né, de colocar um banco de baterias diretamente lá no inversor da solar, que vai, com falta de energia, vai ficar funcionando. Então é extremamente importante esse detalhe, porque assim, hoje se casa muito. Hoje, se você não tiver uma energia estável, no sentido que faltar energia, e você ter aquela continuidade dos seus servidores funcionando, a sua internet funcionando, é prejuízo. Eu trouxe um comparar. Eu falei que para vocês, né? Eu dei um spoiler lá no Instagram que eu ia trazer conhecimentos para compartilhar com vocês, estava preparando. E eu preparei, Igor, para compartilhar com seus clientes, com os nossos clientes e com nossos futuros clientes também, né? Um comparativo de geradores a diesel, né? Com a nossa solução de armazenamento, né? Com inversores híbridos com bateria. Então, a primeira característica que eu queria fazer essa comparação seria a fonte de energia. Então, a fonte de energia do gerador a diesel é o combustível óleo diesel. Isso. E a fonte de energia do sistema de armazenamento é o sol. Então, já diz muita coisa. Eu tenho um custo do óleo diesel comparado com o zero custo do sol. Né? Então, que o sol é uma energia limpa, inesgotável e não vai existir, pode entrar qualquer governo.
Mas ninguém vai te tomar o sol não, né? Ninguém vai tomar o sol que está sobre o seu telhado. Não vai existir alguma taxa, vão cobrar sobre o sol que está no meu telhado, 1 m² do sol que está no meu telhado. Essa taxa eu acredito que não vai existir nunca. Sim. Né? A não ser que, infelizmente, aconteça alguma outra situação. Em relação ao meio ambiente, esse combustível do gerador a diesel, ele polui o meio ambiente, né? Ele gera fumaça, fuligem, e isso também causa incômodo a quem tem problemas com respiratórios. Enquanto a nossa solução de armazenamento, ela não polui o meio ambiente. Essa pegada também ficou, né? Ela é renovável, e tal. Né? Hoje com carro elétrico também e tal. É outro problema dessa questão de energia aí. Só fazendo aqui um parênteses. Você falou agora há pouco sobre a questão de consumo, né? Sobre a segurança, né? de energética. Com a crescente do carro elétrico. A quantidade de carro elétrico está chegando no mercado. Quantidade de carro elétrico chegando no mercado. Hoje está tudo eletrificado. Né? Hoje o fogão é de indução, não é mais a gás. Né? Hoje o forno é elétrico. Está todo mundo migrando para o elétrico. Então a tendência é que o consumo energético do nosso país ele vai aumentar consideravelmente. Então a gente precisa ter mais fonte de energia elétrica, a gente precisa ter mais energia elétrica para atender essa demanda, né, de consumo. Né? Sobre essa questão da elétrica, eu já conversei com outras pessoas falando sobre futuros problemas que podem vir a ocorrer pela falta de energia. Hoje, para quem conhece o Brasil, a infraestrutura de energia é precária, né? E aí, por que tu está falando isso? É uma coisa interessante, eu não sei, me corrija, você entende mais parte de energia, tá? Mas hoje eu digo pelo meu condomínio, hoje meu condomínio tem lá os carros elétricos chegando, então a estrutura de energia que foi geralmente é no horário de pico, né? Tá todo mundo chegando e colocando o carro para carregar. Então a tendência não é querendo assustar vocês, mas a tendência é ter problemas de falta de energia. Por quê? Por conta de questão de pico de energia, por conta de a própria estrutura mesmo mal dimensionada pela quantidade de carros elétricos que estão vindo. E eu já havia comentado isso há faz um bom tempo, né? Eu comento muito isso. Disse, olha, vocês vão ver que vocês vão começar a sentir problemas de falta de energia, apagões por devido falta de estrutura e o aumento da necessidade de uso de energia, como os carros elétricos. Hoje você vê, tá uma peste, né? Todo mundo agora, esses BID que tem rolando, no sentido da curva tem. Sim. Então assim, antigamente não tinha, né? Já tínhamos problemas. E hoje com essa quantidade de carro que precisa carregar as baterias... E com a falta de manutenção da infraestrutura elétrica da concessionária, né? Sim. Acaba comprometendo ainda mais essa segurança energética que a população vai precisar. Por isso que a solução de armazenamento ela está cada vez mais crescente, está se comentando cada vez mais, né? Então, outra característica muito importante que eu queria ressaltar também, nesse comparativo, seria a questão do ruído, né? O gerador a diesel ele tem um ruído, por mais que seja um gerador cabinado, né? Ele ainda tem um ruído. E a solução de armazenamento ela não tem ruído. Sim, claro. Né? Algumas marcas têm algum bip, né? Mas mais a questão... Eu acredito muito, Rafael, que assim, que essa solução... porque assim, mais cedo a gente estava conversando, tá? Para quem está ao vivo, quem entrou agora, né? Que a gente estava falando muito sobre a questão parte técnica, né? O Rafael fala é muito técnico, às vezes pode falar alguma coisa e a pessoa não entender, né? Então a gente tem essa dificuldade. Eu que também vim na área técnica, você que também está na área técnica, a gente está agora começando a se acostumar nessa parte comercial, para poder transmitir com mais clareza para quem está nos vendo, para quem vai ainda ver no YouTube. Tá? Então assim, a gente vai tentar o máximo aqui falar o mais leigo possível para vocês poderem entender essa necessidade. Então é bem importante quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, aprender aí, e se precaver, vamos dizer assim. Tá? Outro ponto importante é o custo operacional. Né? O custo operacional de um gerador ele é relativamente elevado. Alto isso. Né? Eu preciso colocar aquele gerador para funcionar pelo menos uma vez por semana para garantir que ele vai estar operante em uma situação de contingência. Eu digo por experiência então, própria. Eu vou ter custo de combustível, vou ter custo com manutenções frequentes
para manter aquele equipamento ali disponível quando eu precisar. E já a solução de armazenamento, eu não vou ter custo com combustível e a necessidade de manutenção é muito pequena. Capacidade de expansão, né? Para mim ampliar... Escalabilidade dele e aumentar se eu precisar aumentar o gerador, vou ter que comprar outro gerador. Se eu precisar aumentar a minha capacidade de armazenamento, eu só vou comprar mais um pack de bateria. É prático, é flexível, é simples, né? Para quem está nos ouvindo aqui, o que a gente está falando? A gente está falando de energia solar, que a energia solar vai converter a energia do que é captada do sol para um banco de bateria. A pessoa tem que entender isso. Às vezes deixa eu explicar isso um pouco mais. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque assim, a gente está falando energia solar, aí o pessoal fala, energia solar tá, beleza, mas como falta energia, porque quem tem energia solar hoje, para o pessoal entender, quando falta energia, deixa de gerar. Para de gerar. A questão de segurança. Ou se você faltou energia na sua casa, você não vai gerar. Como é que você vai gerar? Porque senão vai jogar energia para, enfim, questão de segurança. Só que a sua solução é outra. Então, assim, você tem essa solução também. Né? Normal, e padrão, você tem a solução que vai usar a energia solar, faltou energia, e ela vai jogar energia para a bateria, e a bateria vai jogar energia para o estabelecimento. Isso. É isso que o pessoal tem que entender, quem está nos ouvindo, quem está vendo, e que vai entender. Agora por que o pessoal não está entendendo? O pessoal solar, enfim, tem esse detalhe, né? O pessoal tem uma dificuldade em entender como é que é o funcionamento de fato da energia solar, sabia? Tem, ainda existem algumas dúvidas, mas vamos lá. A energia solar é um processo simples, né? Ela converte a energia luminosa do sol em energia elétrica. E essa energia elétrica, quando é um sistema convencional ou on-grid, ele vai ser armazenado essa energia na rede da concessionária, né? Convertida em créditos. A partir do momento que eu tenho uma solução com armazenamento, eu não tenho essa dependência da concessionária. Eu consigo armazenar essa energia gerada pelas placas solares nesse banco de bateria. Sim. Então, ela vai estar disponível para o momento que eu precisar, eu tendo a concessionária ou não. Então, o nome dessa solução é uma solução híbrida, né? Por que ela é híbrida, né? Por que esse nome híbrido? Porque ela funciona conectada à rede, que é o on-grid, ou desconectada da rede, que é o famoso off-grid. Né? Então, é uma solução híbrida. E aí a bateria, quando eu adiciono a bateria nessa solução, ela me traz segurança energética. Sim. Né? Eu não tenho eu não dependo mais da concessionária para me ter energia no momento que eu precisar. Seja ele durante o dia, seja ele durante a noite. Né? Aí eu te pergunto, qual é o perfil hoje do cliente que vai te procurar? O perfil do cliente hoje, nós atendemos todos os perfis de cliente. A casinha pequena, a indústria, cliente pequeno, a empresa grande, porte residencial, até o cliente de grande porte, residencial ou comercial e industrial. A solução hoje que é mais vendida, hoje ainda não é essa on-grid, né? Hoje é off-grid. Não é off-grid, é on-grid. On-grid ainda é uma coisa. A off-grid ela foi um pouco difundida no comecinho ali, né? Quando estourou essa questão da oportunidade do cliente gerar sua própria energia, mas em locais remotos, onde não tinha rede da concessionária. Sim. Né? Ainda hoje tem locais, por exemplo, existem sistemas de bombeamento, quem tem fazendas, quem tem sistemas de irrigação, e que o custo é elevado para levar uma rede elétrica até o local lá do reservatório de água. Eu acredito, existem Rafael, sistemas de bombeamento solar. É uma coisa que vai ser por tempo. Tempo no sentido de o pessoal começar a aderirem a esse sistema de armazenamento. É muito novo ainda. É uma tecnologia muito nova aqui no Brasil. Vai estar se modernizando, quer dizer, está bem moderno, mas está mudando a questão. É como o carro elétrico. O carro elétrico estava um preço absurdo. Na medida que foi popularizando foi a energia solar também é assim, né? Foi a mesma coisa. Quando ela a energia solar, há um tempo atrás, não era todo mundo que tinha condições de colocar. Existe até um preconceito, a energia solar é só para quem tem dinheiro, só para quem é rico. Não, é tanto que teve uma campanha... Pelo contrário, né? É para quem está precisando, né? Teve uma campanha de uma distribuidora que ela até falou assim, energia solar para todos. Né? Sim. Então, assim, hoje existe... equipamentos, né? Inclusive com os dispositivos de segurança, Igor, com um custo bastante acessível, equipamentos de pequeno porte para uma residência pequena, para um comércio de pequeno porte,
que tem um custo relativamente bastante acessível, né? Eu costumo sempre dizer para os nossos clientes que você que não tem condições, né, de comprar um recurso próprio, um seu sistema fotovoltaico, hoje tem as linhas de financiamento, né? Hoje tem várias modalidades de pagamento para você realizar esse investimento e trocar, né, o custo que você tem hoje de energia por um investimento. Sim. Em energia solar. Porque a energia solar é um investimento. Logo, logo ela se paga e você começa a ter essa rentabilidade, rentabilidade, né, lucro, melhora ali o seu fluxo de caixa do seu comércio, né? É aquela velha frase que eu te falei, que eu comecei falando sobre ela, né, que tu colocou no teu portfólio, que era falando qual o custo. Quanto custa para você ficar sem energia? Né? Então, quanto custa para o seu cliente ficar sem internet? Pronto, sem o sistema dele operacional? Essa semana eu fiz... Independente se é energia ou se é internet. Quanto custa para o cliente parar de faturar? Vamos melhorar a frase. Essa semana eu fiz um post, né? Agora dia 15 de maio de 2025, tá? Uma empresa de um grupo conhecido aqui na região, que é de farmacêutica, e eles foram hackeados, certo? Foram hackeados e o pessoal pensa que isso só acontece em filme, o pessoal pensa que isso não vai acontecer com a minha empresa. Existe espionagem industrial. Não, mas eu queria explicar um pouquinho, até para vocês entenderem, e isso está tudo conectado. Tá tudo conectado. Como é que funciona esse hackeamento do software? Essa empresa que eu falei, eu botei o link e tudo, inclusive, né? A empresa já estava, esse cálculo, né, que fala quanto custa você para você ficar sem energia. Se ficar sem energia, você ficar parado, sem faturar. Já estava calculado em 400 milhões. É uma empresa daqui da região já está calculado. O hacker já mandou um comunicado para eles, isso foi dia 15, que deu um prazo máximo para eles pagarem em criptomoeda, tá? E se não pagassem, eles não iam devolver, certo? Porque já estavam postergando, estavam com o sistema já instável, não está sem funcionar, e estavam levando. Então, os hackers estavam pressionando, né? E aquela questão toda. E assim, por realidade. Uma empresa aqui próxima a gente, com 400 milhões de prejuízo até o momento, tá? Igor, qual seria a solução para isso? Tem solução para isso. Tem solução para isso. A gente consegue dar a solução para quem foi hackeado. Caso alguém tenha sido hackeado, a gente tem com recurso e você não precisar estar conversando com hackers para poder... Negociando. Eu costumo dizer, Igor, que todo problema existe uma solução. Existe a solução. Alguns problemas a solução é simples e prática. Outros problemas a solução é mais complexa, mais... Tu falou de segurança, né? Porque tu preza um equipamento para te dar segurança, que vai te garantir que aquilo ali não vai queimar, etc, etc. A gente também vai dar uma solução para isso aí, que é uma solução de segurança. A gente tem firewalls que resolve esse tipo de problema. A gente tem recursos em backup que, se caso vinha acontecer, a gente consegue resolver esse tipo de problema. Entendeu? Então, assim, empresas grandes ainda não tem. Igor, qual é? Aí tu vai me perguntar. Então acha caro o serviço da Get para proteger o patrimônio da empresa. Pronto. O seu maior bem. Se você tem lá a lista de financeiro, a lista dos seus clientes, dos seus fornecedores, tá lá, e aí é hackeado, imagina a dor de cabeça que você tem. Prejuízo aí. E olha, a empresa pode, né, não é a empresa pequena, da grande a média, o que for. Precisa ter um mínimo de segurança possível. É como tu exemplificou. A tua exemplificação de segurança foi contra raio e incêndio. O que eu estou exemplificando com relação à questão da segurança é com relação à questão da segurança das informações dados da sua empresa. Como a ProSol. A ProSol tem os dados da empresa que tem que estar seguro, tem que ter todas as informações lá garantidas que não vão ser hackeadas. E se Deus defenda, for hackeada, tenha recursos para com que você possa resolver esse problema, mitigar esse problema em um tempo hábil e não perca nada. Então, assim, recentemente, aí o pessoal diz, eu nunca vi isso. Por a gente ter muitos clientes, muitas empresas que a gente envolve, veio um cliente aqui pra gente, conhecido, da gente aqui, próximo,
que foi hackeado. Não era gateway ainda, tá? Uhum. E ele pegou, cara, eu tô com esse problema, assim e tal. Aí eu assim, cara, isso aqui foi hackeado, você tá com um problema realmente, foi criptografado as informações, não tem como recuperar mais, a não ser que você tenha um backup em outro local. Eu disse, não, eu não tenho esse backup. E aí, sim, caiu, é desesperador. A minha empresa tem, ele falou que era 16 anos, mais ou menos, e todos os meus dados estão aí. Eu disse, cara, não acredito não, sério. E aí o que a gente faz? Ele bateu um nível de desespero tão grande, porque assim, quando é hackeado, né, quando tem esse problema, você recebe um arquivo todo criptografado com um e-mail solicitando pagamento em criptomoeda e a sugestão do valor, certo? Tem isso lá. Eu vi, eu acompanhei particularmente, eu entrei e vi. E ele entrou no desespero e sem me consultar, porque é uma coisa que eu não aconselho, na verdade, não é aconselhado você fazer isso, né? Não recomendo. Ele mandou mensagem, um e-mail. Começou a negociar com mandou um e-mail, falou disso, olha, qual o melhor preço? Ele me mandou a mensagem. O hacker respondeu, pega esse valor que você me sugeriu e investe na sua segurança. Isso aqui não é para corte, coisa não. Eu tenho essa mensagem, certo? Qualquer dia eu vou botar, logicamente, sem falar quem foi e tudo, e ele recebe essa mensagem falando para ele se proteger e melhorar a segurança e informação dele. Né? Então, é como pode acontecer com você. Um hacker bonzinho esse. Foi, não, dispensa, ele não quero. Então ele perdeu tudo, certo? Ele deu uma sugestão, né, para ele investir em segurança. Mostrou para ele, na prática, quão é importante a segurança das informações da empresa. Né? O que acontece? Igor, aquele vírus foi direcionado para a minha empresa? Não foi. Esse vírus já roda há muito tempo no mercado, então na internet. O que ele vê de vulnerabilidade, ele automaticamente vai atingir. Ele atingiu ali, viu que teve um impacto grande, alguém foi entrar em contato, aí ele, vamos vasculhar. Aí cai para um humano, né? No caso, humano não, né? Uma alma cebosa, né? Que faz um negócio desse e vai fazer todo esse trâmite. Então, assim, tem tudo muito a ver. A questão da segurança que você, da ProSol, preza em pelo menos vender, né? No caso, o que tem no mínimo segurança X, como também a Gateway preza em, no mínimo, for atender um cliente, ter um padrão, ter uma régua. Daqui para cá a gente consegue atender, porque eu vou te dar um nível de segurança nível X. Aceitável para cá. Então, menos que isso a gente não faz. É uma coisa que vocês fazem, então assim se deu muito com relação a esse tipo de detalhe, tá? Sim, é muito importante, né? Essa questão da segurança das informações está em alta, né? E eu lembrei aqui de uma situação, de uma negociação que a gente estava, e o cliente ele era muito preocupado com essa questão de hackear as informações dele. Não sei se ele já teve algum problema relacionado a isso, né? Mas ele falava na negociação sobre a questão da segurança das informações. Porque quando a gente vai cadastrar um sistema fotovoltaico, tem muitas informações pessoais ali, do cliente ou da empresa, CNPJ, o nome, telefone, e-mail. Tem algumas informações que pessoas com má fé podem usar isso para aplicar algum golpe no cliente. E existe uma marca, né, a qual nós somos certificados, que é a SolarEdge, por ela ser uma tecnologia israelense, então ela já é desenvolvida num ambiente bélico, onde a questão da segurança de informações é muito importante, muito intensa, né? Eles trouxeram para o inversor solar essa mesma segurança nas informações. Então esse inversor solar, ele tem, as informações do cliente são criptografadas, para que um hacker não consiga acessar e roubar as informações do cliente. E além do mais, outra informação que eu acho muito importante da SolarEdge, pouca gente sabe disso. Inclusive eu soube disso há pouco tempo, né? Tá mais de um ano que eu soube dessa informação. E olha que eu trabalho com SolarEdge desde 2018. Né? Eu não sabia dessa informação. Mas o SolarEdge também, ele tem uma funcionalidade, digamos assim, que ele consegue bloquear o funcionamento do equipamento caso ele tenha sido roubado ou furtado, né? Sim. Por exemplo, o cliente teve um equipamento da SolarEdge furtado da sua instalação, seja usina de solo, seja residencial ou comercial.
Quando aquele equipamento furtado entrar em operação novamente, a SolarEdge consegue rastrear Perfeito. e bloquear o funcionamento do equipamento. Então, eu não sei se as outras marcas se tem isso, têm né? essa funcionalidade. O que eu sei é que a SolarEdge porque eu tem. sei que isso aí existe para caminhão, que o pessoal chama de caminhão vacinado. Sim, não sei se você já viu que esse caminhão... né? Não, é o vacinado. Ainda Ele tem, não esse é... é novo, né? Só conheço o rastreado. Você já viu uns caminhões que tem um bocado de adesivos em vários, todo pintadinho de adesivos luminoso? São Sim. vários. Não sei se você já chegou a ver. Que é para justamente se você aquela peça, você arrancar, ela vai estar com esse adesivo, e se eu botar, ele vai conseguir rastrear ou não vai conseguir vender. É interessante, é uma coisa parecida com isso. Tá? Com relação a essa questão da segurança, por exemplo, lá quando tu vai fazer o cadastro do monitoramento, tu vai fazer um cadastro que é do sistema do software da SolarEdge, tá? Que está em um servidor. Um servidor. Que está numa nuvem. Entendeu? Então, tem essa segurança por trás. Tem. Porque tu imagina, por exemplo, a gente trabalha muito com contador. Tá? Eu falo muito, olha, contador. Gente, contador é uma coisa que... tem muita informação de muitas empresas. Tu imagina aqui, se eu estou com um contador X, o cara não quer investir no mínimo segurança de ter um firewall, um acompanhamento de uma TI profissional, e vai estar lá retendo várias empresas num banco de dados, num arquivo só. Aí esse arquivo é hackeado com todas as informações das empresas, que as empresas têm as informações dos clientes. O nível de problema que pode vir a acontecer com relação a isso. É a mesma coisa. Absurdamente grande. A SolarEdge que se preocupou em quê? Em ter uma solução isso a nível israelense, tá? Que vai ter todos os protocolos de segurança, porque tu imagina a pessoa hackeada as informações que vão estar lá. E aí o teu cliente, que tu cadastrou tudo bonitinho lá, assim, funcionando, vaza os dados que só quem tinha era tu, porque tu colocou. Apesar que não são ainda dados sensíveis, né? Como aqui, por exemplo, eu trabalho com empresas de laboratório, que são dados sensíveis, né? Doenças infecciosas ali que a pessoa está, né? E existe ainda um laboratório, apesar de dar as acreditações, que ainda não se preocupa em ter uma TI acompanhando isso. E olha que hoje os exames são todos na nuvem ali, são todos automatizados. Olha, o que eu estou falando, eu vou bater sempre, vai ter outra oportunidade de você vir para cá também, vou sempre chamar alguém do segmento diferente, já veio de laboratório, hoje de energia solar, já teve contador, já teve de todos os segmentos, para botar na cabeça dos empresários que a segurança em primeiro lugar. Você chegou falando sobre a mesma coisa, segurança em primeiro lugar, em relação à questão do equipamento que vai garantir que se um dia queimar, ele não vai propagar fogo. Enfim, aqui eu estou falando sobre clientes exemplificando que tem que ter um mínimo de segurança em firewall, servidores, backups. Eu estou além dessa segurança, né, em relação à questão de prevenção de incêndios e choques elétricos, a gente também se preocupa com essa questão da segurança energética, né? Para que o cliente não pare de funcionar, né? É o que você também preza muito, né? A segurança operacional do cliente, né? Porque o cliente parou de funcionar, seja ele por falta ou por falha de um servidor, ou por falta de internet, ou por falta de energia, né? Ou uma oscilação. Só para concluir a questão do comparativo do gerador, o gerador ele tem um delay ainda para ele entrar em operação, ele vai dar a partida, ele vai entrar em operação até ele assumir a carga. Então, já foi tempo suficiente para desligar as máquinas, derrubar um servidor, reiniciar todo um sistema. E se você for para uma escala maior, industrial, tem máquinas que se ela parar por 10 minutos, ela vai ser necessário 2, 3 horas até ela entrar em operação novamente, né? Então imagina o transtorno e o prejuízo. Eu participei de um treinamento recentemente sobre essa tecnologia de híbridos com armazenamento, e lá foi mostrado um case de uma empresa, de uma indústria, né, aqui do Ceará, que eles estão instalando um BESS, que é um banco de bateria de grande porte. Para quem não sabe o que é um BESS, é um banco de bateria de grande porte. Porte armazena mais carga, né? Exatamente. E mais potência para dar mais potência para atender uma indústria, né? Então, atender motores de grande porte, grandes cargas, né? Então, assim, é proporcional. Se você tem uma grande carga, você vai precisar de um grande banco de bateria. E hoje já existe o BESS. E essa empresa, ela fez uma conta, né? Ela fez uma conta, o valor que ela investiu no BESS, né,
comparado a 1 hora sem energia por mês. 1 hora sem energia por mês. O prejuízo, né? O prejuízo, você imagina quanto? Demais. Você sabe quanto foi o payback do valor investido? Não tenho ideia. Chuta. Payback, para quem não sabe, que é o tempo de que volta do investimento, tá? Para quem pensa que bateria é caro, depende. Tem casos realmente que ela vai ter um custo elevado, mas tem casos que vai ser muito viável. O payback dessa indústria foi de 60 horas. Eu fiquei absurdamente espantado com essa informação. 60 horas. Né? É um payback muito pequeno. Sim. Né? É um payback assim... Então você imagina o tamanho do prejuízo que essa empresa tem se ela passar 1 hora sem energia. Sem energia, claro. Entendeu? Bate naquela história, né? É botar na cabeça dos empresários e botar na ponta do lápis, calcular qual o prejuízo, o que deixou de receber quando a empresa para, ou por falta de uma estrutura de TI, ou por falta de energia, e você não está pronto para receber esse tipo de anomalias do dia a dia. E às vezes é uma situação que pode até fugir do seu controle, fugir até do controle da concessionária. Acho que tu me contou uma história que inclusive achei interessante, acho que tu me mostrou. Sim. Que teve um cara batendo no poste. Foi aqui no centro de Sobral, no dia 25 de janeiro. Eu tenho salvo essa informação, porque eu estava em contato com o cliente, né, na hora do ocorrido. Dia 25 de janeiro aconteceu um acidente no centro de Sobral, onde um caminhão baú, tem nos blogs de notícia aí, para quem quiser relembrar essa notícia. O caminhão baú bateu num poste ali próximo a Bolos, né? Sim. Ali no centro. E ficou aquele quarteirão ali da Diogo Gomes totalmente sem energia. Imagina o transtorno para os lojistas um sábado, né, que às vezes é o dia de maior faturamento, né, que tá todo mundo de folga, vai nas lojas resolver as suas coisas pessoais. E aí somente a Casa Assunção, ao que eu quero deixar um abraço para o nosso grande amigo Mauro Gomes. Olha aí, rapaz. Funcionando normalmente, né? Já tá pagando o investimento já, né? Não, ele me mandou um áudio. Rafael, a sua solução me salvou. Eu passei o dia todo funcionando, com a minha loja faturando, e os meus vizinhos parados sem poder faturar, porque loja de grande porte, de variedade, o cara tem 5, 10 mil itens, ele não vai decorar o preço, ele não tinha sistema, mesmo que faça manual, Sim. É complexo ali pro lojista, né? Registrar as vendas, emitir nota fiscal, abrir e fechar a caixa. Então imagina o transtorno, o prejuízo que isso causa para um lojista, para uma farmácia, né? Isso vai em diversos segmentos. Outro segmento que eu também queria falar, a questão de, você falou agora há pouco sobre condomínio. Você paga uma taxa de condomínio para você ter o quê? Gerador. Não, para você ter segurança. Sim. Você tem uma portaria, você tem uma segurança eletrônica. Imagina o seu condomínio faltando energia. Isso aí é interessante para quem está no controle de acesso. Mas eu te pergunto, a tua solução, porque assim, hoje eu moro no condomínio. Lá tem um gerador absurdamente grande e faz barulho, custo de manutenção, etc. Mas geralmente mais para segurar os elevadores. Sim. Né? Essa solução conseguiria também... Também funciona para elevadores. Tanto para condomínios, como shopping centers. A gente já está com quanto tempo no online já aí? Fechou uma hora. Fechou uma hora, passa rápido. Aqui não, se eu vou botar, a gente vai botar aqui. Quem gosta de tecnologia, se deixar, vai 2, 3 dias conversando. Daqui a pouco o Saulo vai ter que colocar uma rede aí, certo? Mas eu queria falar aqui, ó, o Vic, falar um pouquinho com o pessoal que fala no Instagram, o Pedro, o João Júnior, que é o teu sócio, acredito, né? Isso. Acho que teve alguém da Pro Soluções também, deu palminha, tá? O Wesley, o pessoal do comercial, Pedro Felipe é um cara, gente boa que eu conheci lá em São Paulo, o cara tem um podcast lá, Contraponto, sensacional, um forte abraço, Pedro. O Cleiton Maninho tá aqui também online assistindo, sensacional. Cara, assim, falar sobre tecnologia, para quem gosta como você, que a minha vida toda, a minha carreira toda foi falando sobre tecnologia. Hoje eu estou com 25 anos que trabalho só com tecnologia, trabalho com tecnologia. Eu comecei bem cedo.
estou com 18 anos de Gateway, só de tecnologia, criando soluções personalizadas para cada empresa. Se você tem uma empresa XYZ, uma empresa que fatura tanto, outra que fatura mais, eu consigo personalizar a Gateway. Não, a Gateway consegue personalizar uma solução para cada empresa e ficar mais tranquilo. Porque assim, a sensação que eu gosto de dar para os clientes, para os empresários, é garantir que eles vão dormir sossegado. Vão garantir que o sistema vai estar bem com backup, se der algum problema, vai ter uma empresa que vai poder resolver. Como também eu acho que é uma solução que você vai dar para os seus clientes, em saber que se um dia aconteceu como aconteceu, de um caminhão derrubar uma energia, né? A solução vai funcionar. E funcionou, como você mesmo falou aí, que a pessoa lhe mandou, dizendo que, enfim... Sim, fica até o convite, né? Caso alguém queira conhecer essa solução. Eu acredito que é interessante. Eu acho que nas redes sociais da ProSol deve ter um vídeo mostrando a solução. Ele me mostrou como é o funcionamento, de fato é bem interessante. Tá? É uma coisa acho que está sendo maturada ainda, porque poucas pessoas têm o conhecimento, como te falei, como você me falou, o pessoal tinha esse costume de dizer que era que é só para quem era rico, né, que poderia ter sim, e tudo. sim. Então é uma solução, entre aspas, que já faz um tempo, mas muito nova porque está se disseminando ainda. Então é isso. Mas hoje a gente tem novos fornecedores também, consegue também ter outras opções. Então... E assim, o que a pessoa tem que prezar? Qualidade. Não adianta você querer... Eu hoje, Gateway, chega assim, olha, como eu falei, o produto é esse. Ah, mas tem esse produto aqui também. Tá, mas infelizmente eu não vou conseguir atender, porque a minha ideia não é você estar me chamando para resolver. A minha ideia é que nem o plano de saúde. Eu quero pagar o plano de saúde para não usar. Seguro do carro? Para não usar. Então é isso. Então, você fazer um contrato com uma empresa de tecnologia, hoje eu indico a Gateway, você ter aí no dia que você precisar, você vai estar lá e ele vai lhe atender. Tá? Mas você vai estar tranquilo, né? Você vai estar seguro, né? Exatamente. E assim, vai estar resguardado as suas informações, né? E aqui tem papo para 10 horas, tem papo para 10 horas. A gente já está com quase 1 hora já de Instagram, já de gravação, vai ter muito corte legal, depois a gente faz um collab legal, tá? E é um prazer imenso lhe receber aqui. Infelizmente a gente vai ter que encerrar um pouco, porque a gente já tem, né? Tem que pegar o feijão, comer um pouquinho, um cafezinho mais tarde também, para dar uma engrossada no sangue. Vai ter outras oportunidades de a gente poder conversar, falar sobre um pouquinho sobre isso. Vai ter o evento também da Connect Valley, Connect Valley, tá? Já fica a dica, Connect Valley, Gateway vai estar marcando presença dia 10 e 11 de outubro. Então, marque para vocês aí, dia 10 e 11 de outubro, a Gateway, Solar também está lá também. ProSol também. ProSol vai estar lá também, olha aí, ó. Empresa de soluções energética, empresa de soluções de tecnologia. A ProSol vai estar garantindo a energia do evento. Olha aí, maravilha. A gente vai colocar uma internet legal lá também, então, Connect Valley, dia 10 de outubro. Um abraço aí pro Roniel aí, doutora Thaís também. Amanhã tem uma reunião lá pra gente marcar, já começar a alinhar lá, né? esses detalhes, sim, tá? Bem lembrado. E se você tiver alguma consideração final, você fica à vontade. Pode falar no Instagram, hoje aqui eu estou fazendo um corte, tá bom? Primeiramente eu quero agradecer o convite, Igor, né, todo o time da Gateway aí, dizer que a ProSol está à disposição da Gateway para fortalecer as nossas parcerias comerciais e está levando para os seus clientes segurança energética, né? Caso algum cliente seu precise ou necessite, né, de uma solução relacionada à energia elétrica, a ProSol hoje tem todo um time preparado, capacitado e disposto para levar o que há de melhor na tecnologia para o cliente da Gateway e das demais empresas terem uma segurança energética, tá bom? E a você que está em casa, a gente agradece a sua atenção, o seu tempo, a sua disponibilidade e desejar a vocês um forte abraço, uma boa noite. Muito obrigado e é isso, né? Rapaz, aqui eu vou dizer um negócio, eu tô com tanta coisa aqui para falar sobre questão de tecnologia, sobre questão, mas já fica a conversa já de com o pai, né? O pai sobre tecnologia, não, enfim. Mas é isso, pessoal, um forte abraço para vocês, obrigado por ter participado aí a galera aqui no Instagram, vai ter quando tiver mais informações com relação à questão de problema de hackeamento, problema de novas soluções energéticas, eu sempre vou estar mandando lá no nosso Instagram, @GatSoluções.
E em breve também estará também no nosso YouTube, né? Vai subir a íntegra caso não tenha assistido, tá bom? Forte abraço e estamos aguardando o próximo podcast. Valeu!